Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje, pessoal, a gente vai mostrar o nosso manejo naquele momento de separação dos filhotes dos pais, ou seja, é o que a gente chama de desmame. É uma tarefa relativamente fácil, porém se o criador não ficar ligado no manejo dele, pode ocasionar em percas de filhotes e eu vou explicar direitinho para vocês e mostrar o risco que a gente corre, tá certo? Antes de mais nada, pessoal, Canário Recife está em todas as redes sociais, tá vendo? Como vocês estão vendo aqui no símbolo, nos slogans. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, pessoal. Faça com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis, de criadores possíveis, para aumentar, para desenvolver cada vez mais a ornitologia no nosso país, tá certo? Essa ornitologia que já é tão mastigada, tão vista com olhos errados por várias pessoas. Então a gente depende um do outro para mostrar o caminho certo e o verdadeiro criador, tá certo? Então conto demais com a ajuda de vocês. Pessoal, é o seguinte, momento de desmame não é tão simples como a gente parece, tá certo? Existem algumas formas que vocês devem manter para levar ao máximo o conforto para os filhotes quando ele estiver na voadeira. Então, assim, o que é que a gente procura muito fazer aqui? Eu procuro deixar o mais harmônico, o mais parecido possível com o que o filhote encontrou quando nasceu, nos 30 primeiros dias. Então, assim, não adianta muito o que é que o criador fazer. Pegar o passarinho, o filhote, jogar ele na voadeira e já mudar toda a alimentação dele. Não é esse o correto, tá certo, pessoal? Porque, primeiro, ele já vai estranhar porque ele nunca esteve apartado, ou seja, a alimentação sempre foi servida pelos pais. Aquele período que ele está se alimentando sozinho, chega o quê? A 4, 5, 6 dias, é um período curto que ele ainda está conhecendo o alimento. Então, se você mudar a alimentação, pode ocasionar em problemas desse filhote. Você vai notar o filhote ficar logo abatido, daqui a pouco cria o peito seco, porque ele vai estranhar, e muita gente acha que peito seco é doença, onde na verdade não é. Peito seco é um sintoma, como a gente já veio falando em várias situações. Peito seco, ele é um sintoma, ele é uma doença secundária que algo causou nele. Por exemplo, uma ave que ela está com a patinha inflamada, fica lá no puleiro, toda moadinha, aquilo ali vai dificultar, ela praticamente não vai se alimentar porque vai estar com dor. Então, esse sintoma que essa ave vai ter vai causar o peito seco, que ele vai parar ou diminuir a sua alimentação e absorver nutrientes. Então a gente precisa estar ligado. A mesma coisa é com o filhote. É muito comum, às vezes, os criadores falando: poxa, eu desmamei, coloquei o filhote na voadeira e com pouco tempo esse filhote morreu, tá certo? Muito provavelmente isso aí é o manejo do criador que ele não se ligou, tá certo? Então, assim, uma outra coisa que a gente faz, lembrando que logo depois de eu falar, vou mostrar para vocês na prática como é que fica a gaiola. Tem alguns filhotes que eu vou separar aqui e vou mostrar, tá certo? Uma outra dica que eu acho fundamental, pessoal, é você saber o time, é você saber isolar os filhotes por período. Exemplo, digamos aí que eu vou tirar alguns filhotes de uma gaiola, tá certo? Esses filhotes vão estar com 30 dias. Se eu pegar esses filhotes e colocar ele numa voadeira que já tenha lá com filhote de 2, 3 meses, a gente tem que ter em mente uma coisa. Quando a gente coloca um filhote numa voadeira, ele vai ficar todo amuadinho, ele vai ficar com medo, ele vai ficar com receio, até ele se ambientar. Normalmente dura uma média de 2 dias. Você fazendo isso, colocando esse filhote no meio de outros filhotes que já estão acostumados, incrível que pareça, a natureza é sábia, já vai ter, naquela voadeira já vai ter algum filhote que ele é dono daquele território. Então aquele filhote novinho que você colocou lá, o que é que vai acontecer? Muito provavelmente ele vai sofrer debicagem, não vão deixar ele comer, tá certo? Então isso são fatos que acontecem, que o criador precisa estar ligado. O que é que eu aconselho? Procure separar por escala. Por exemplo, se você tem uma voadeira já de adultos, já de filhotes, já jovem com 2, 3 meses, não insira logo de cara um filhote nele. O que é que vocês fazem? Pega esse filhote, coloca ele numa outra voadeira, onde
a maior quantidade de filhotes seja no mesmo patamar, no mesmo nível de idade, tá certo? Porque vai ser mais fácil a adaptação. Ou então, se você não tiver, pega esse filhote, coloca ele numa voadeira que ele esteja só, sem esses outros, porque ele precisa conhecer o ambiente de voadeira, ele precisa saber o que vai e aonde vai se alimentar o beber água, tá certo? Então, isso são as duas dicas principais. É você não misturar, não fornecer uma alimentação diferente logo no princípio. A partir de 15 dias você vai mudando ao seu estilo gradativamente, tá certo? E você não colocar esse filhote no meio de filhotes mais velhos, porque isso pode ocasionar em machucar esse filhote recém-separado. Essas são duas dicas fundamentais que normalmente a morte de filhotes assim separados acontece por causa dessas duas situações. Então, eu deixo essa dica a você. Vou virar agora a câmera, vou mostrar para vocês como é que eu preparo o ambiente, tudo direitinho. Vamos ver? Bom, pessoal, como prometido, separei aí alguns filhotes, tá certo? Os 3 filhotes primeiros. E vou explicar aqui como é que a gente faz. Se vocês notarem, é a mesma estrutura que a gente deixa lá na gaiola de reprodução. A aguinha sempre fresca, tá certo? 3 pontos, a gente coloca 3 pontos nesse primeiro momento de mistura de sementes e que esses pontos sejam espalhados na voadeira para evitar as possíveis brigas. 2 pontos de água e lá dentro sempre a farinhada úmida, tá certo? Se vocês notarem, eles ficam sempre assim, ó, bem tímidos, bem acanhados. Imagine esses 3 filhotes no meio de outros filhotes já experientes. Não ia prestar, né? Então, assim, pessoal, é importante vocês fazerem isso, tá certo? Esse manejo de individualizar os filhotes, mantendo sempre o padrão, a princípio, né? Mantendo sempre o padrão do que você vinha fazendo com os pais e respeitando a faixa etária e da idade. Com isso, vai evitar brigas. Ou seja, filhotes que eu separei hoje, amanhã, até depois da manhã, uma diferença de 3, 5 dias, a gente pode estar juntando tudo, tá certo? Mas uma diferença de 2, 3 meses, eu não indico. Pelo menos é esse manejo que a gente faz e vem dando certo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, a mensagem tenha passado com clareza e eficiência. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente tem um prazer de estar informando a vocês. Um forte abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.